Aí. Então, hoje a gente encerra a parte de cabelo e pelo, né? Falando de condicionadores. Tem mais alguns produtos que são importantes dentro dessa área, que são produtos, né, tinturas, alisantes, produtos para fazer permanente e tudo mais, mas esses produtos, então, eles vão ficar para trabalhos de vocês, aqueles trabalhos que vocês precisam fazer para atingir aquela nota do bimestre. Até porque se eu for ficar me estendendo muito só no cabelo, a gente não consegue falar de outras coisas que são importantes também. Então, a gente termina aqui hoje falando dos condicionadores. Lembrando um pouquinho, então, do cabelo, que a gente viu lá atrás, a estrutura, né? O cabelo aqui tem 3 estruturas importantes, que é a medula, que nem sempre existe, né? Quando o fio de cabelo é muito fino, muito pequeno, essa medula às vezes nem aparece, mas o córtex, ele existe, e a parte de revestimento, que é a cutícula. Então, lembrando que a cutícula, ela reveste todo o fio de cabelo como se fossem escamas, e essas escamas ficam fechadas como um telhadinho, onde elas fazem toda a proteção do córtex, que é a parte, segundo o nosso organismo, mais importante do fio de cabelo. Então, essa cutícula está ali como proteção mesmo. Falando um pouquinho das características do fio de cabelo, o fio de cabelo tem um pH entre 4,2 e 5,8, então, vamos dizer assim, entre 4 e 6, aproximadamente. Então, esse é o pH normal do fio, não é 7, como muitas vezes a gente pensa, né? pH neutro é 7, então o cabelo é neutro, tem pH 7. Não, o cabelo tem um pH levemente ácido. E nesse levemente ácido, a gente tem, então, todas essas cutículas fechadinhas, como escamas fechadas. Se aumentar o pH, essas cutículas podem abrir e aí trazer todos os problemas que a gente tem com o cabelo. Vou mostrar para vocês aqui no slide seguinte 2 microfotografias. Estão mostrando aqui do lado esquerdo um fio de cabelo com as cutículas todas fechadas, e aqui ele é aberto. Então, vejam que quando ele abre, essas escamas, elas se levantam, e aqui embaixo, então, de cada uma dessas escamas, ocorre, então, a deposição de carga negativa. Então, as cargas negativas vão ficar embaixo de cada uma dessas escamas, e, por consequência, essas cargas acabam empurrando mais a escama para cima, não permitindo que ela volte para o seu normal. Então, para a gente fechar as escamas, tem que tirar aquelas cargas dali, basicamente. Quando, então, a gente utiliza um shampoo, o shampoo, normalmente, antes de a gente terminar o processo de preparo do shampoo, ele é totalmente diferente do pH do fio de cabelo. Então, quando a gente vai finalizar o shampoo, a gente baixa o pH, adicionando, então, uma substância ácida para que o pH fique ali na faixa de 6, para ficar bem próximo do pH do fio de cabelo mesmo. Porque se o produto ficar com pH alcalino, ele vai, então, carregar mais ainda o fio de cabelo com carga negativa, que as substâncias alcalinas vão ter essa propriedade de carregar com carga negativa. Então, o ideal é que a gente faça esse processo de neutralização, mas não uma neutralização para 7, para o pH 7, mas para um pH próximo do pH do fio de cabelo, para não trazer muito estrago para o fio de cabelo. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a gente vê os shampoos que estão aí no mercado, que tem um pH na faixa de 7. O pessoal coloca, então, num pH neutro, mas fica muito longe do pH normal do fio de cabelo. E daí, dessa forma também, o fio de cabelo fica carregado negativamente. Então,
deixando no pH neutro, a gente ainda está trazendo algum tipo de problema para o fio de cabelo. Então, o certo seria baixar um pouquinho mais. Porém, não é só isso que vai fazer com que o fio de cabelo se carregue com cargas negativas, né? Então, tem outras coisas. O próprio clima, muitas vezes, faz com que o cabelo se carregue negativamente. Então, vocês já devem ter visto, ouvido falar, né, de que quando uma tempestade está chegando, os fios de cabelo às vezes ficam eriçados, tudo mais, porque eles se carregam negativamente. Então, é uma condição natural que a gente tem, e dessa forma, o cabelo carregado negativamente, a gente vai ter, então, aquelas escamas todas abertas. Outra coisa que traz problema bastante grande para os fios de cabelo são os tratamentos químicos. Então, quando eu faço uma tintura, quando eu faço um alisamento, tudo isso eu acabo carregando também o fio de cabelo com cargas negativas. E tudo isso, né, faz com que o fio de cabelo abra suas escamas. Só abrir lá que chegou alguém. Então, o que acontece? Imaginem assim, a pessoa utiliza um shampoo que já não está, né, no pH do fio de cabelo normal. Então, usa um shampoo com pH 7, digamos. Já vai carregar um pouco o fio de cabelo com carga negativa. A pessoa fez tratamento para pintar o cabelo. Já vai carregar com carga negativa. O tempo está ruim, carrega mais ainda. Então, tudo isso faz, muitas vezes, que o cabelo fique bem carregado, as escamas bem abertas, e o cabelo fica com aspecto ressecado, com aspecto de pouco brilho e tudo mais. Então, para acabar com todo esse problema, a gente tem que colocar em contato com essas cargas negativas alguma substância de carga positiva. Então, essas cargas, então, né, positivas vão lá, elas conseguem, deixa eu ir para outro slide, elas conseguem vir aqui embaixo das escamas abertas, neutralizam as cargas negativas, aí as escamas acabam voltando para o lugar, ficando bonitinhas assim. Então, os produtos que são utilizados para condicionar o cabelo, eles simplesmente fazem isso, vão lá e neutralizam as cargas negativas, e o cabelo volta a ficar com esse aspecto de escamas fechadas, cutículas fechadas. Lembrando que essas escamas ou cutículas, elas são uma forma de proteção para o córtex, né? Então, quando elas estão abertas assim, elas deixam o córtex mais exposto. Tanto que, quando a gente vai fazer um tratamento para pintar o cabelo, se eu tiver com o fio de cabelo com as escamas todas fechadas assim, a tintura não pega. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso abrir essas escamas, deixar as escamas desse jeito, e daí sim a tintura vai fazer sua ação, porque a tintura não vai pintar a cutícula, ela vai pintar o córtex que está embaixo. Então, quando a gente abre a escama, o córtex fica exposto, e a tintura consegue chegar lá e dar a tonalidade que a gente quer. Tá certo? Então, quando a gente faz o processo, qualquer tipo de produto, tintura de cabelo, vai ter alguma substância que vai abrir as escamas. Geralmente, a gente utiliza água oxigenada. Então, a água oxigenada ajuda a abrir as escamas e, ao mesmo tempo, então, facilita a penetração da tinta lá no córtex. Se não tiver água oxigenada, não vai fazer, porque não vai fazer a pintura, porque está tudo fechado aqui, as escamas estão fechadas, não se tem acesso ao córtex, tá certo? Então, mesmo aqueles produtos que são mais tonalizantes, eles têm que fazer esse efeito de abrir as escamas também. Caso contrário, não vai dar aquela tonalidade no fio de cabelo. Bom, a cutícula, então, além de ser uma forma de proteção para o córtex, ela é responsável pelo brilho, maciez e integridade dos fios. Então, quando ela está fechada assim,
ela reflete a luz, dando brilho, né? A própria composição da cutícula, que a gente já vai ver, quando essa cutícula está bem hidratada e tudo mais, ela permite maciez do cabelo e integridade dos fios também. O fio acaba tendo uma certa elasticidade. Então, é responsabilidade da cutícula também. O condicionador em si, ele tem o objetivo principal de reverter esse dano causado ao cabelo. Então, abriu as escamas, né, cargas negativas embaixo das escamas, tudo mais. O condicionador, ele vai ali e vai neutralizar aquelas cargas. Neutralizou, fechou. De uma forma geral, eles ajudam também a melhorar essa penteabilidade porque diminui a eletricidade estática. Vocês já devem ter, alguma vez na vida, passado um pente no cabelo e percebido que o pente começou a ficar elétrico, começou a puxar o fio de cabelo, né? Então, o condicionador também faz essa diminuição dessa eletricidade estática. De uma forma geral, é isso que o condicionador faz. Porém, muitas vezes isso não é suficiente, a gente quer mais. Então, para isso, a gente pode adicionar outras substâncias. Falando do mecanismo de ação, então, basicamente, o condicionador ele vai fazer o efeito de neutralização, o agente condicionador. Então, a gente vai adicionar numa base de creme o agente condicionante. Por que a gente vai adicionar na base de creme? Porque o agente condicionante, de uma forma geral, ele é um líquido semelhante, com a mesma viscosidade, tudo muito parecido com a água. Então, se a gente jogar esse líquido na mão e tentar passar no fio de cabelo, a gente não consegue passar de uma forma homogênea. Então, daí pode ser que ficasse alguns fios de cabelo mais condicionados, outros não. Então, para que a gente consiga ter uma espalhabilidade melhor, a gente coloca, então, esse agente condicionante numa certa concentração dentro de um creme base, uma base de creme, e depois de ele bem misturado ali dentro do creme, quando a gente passa, a gente consegue ter mais controle dos locais aonde passou e dos locais onde ainda não passou. Então, esse agente condicionante é uma substância que ele faz o efeito dele, e daí não é mais necessário a presença dele ali. Por isso que, normalmente, a gente utiliza um condicionador passando o condicionador no fio de cabelo e logo em seguida já enxaguando. Porque o que acontece? O cloreto de cetiltrimetilamônio, que é o agente mais conhecido, que faz esse efeito de condicionar o fio de cabelo, ele é solúvel em água. Então, quando a gente passa o creme, ele faz o efeito dele, neutraliza as cargas, e já não tem mais nenhuma serventia ali no fio de cabelo. Então, não precisa mais ficar ali no fio de cabelo, a gente faz o processo de eliminação com a água, com o enxágue. Só abrir aqui. Porém, quando a gente tem outras substâncias que a gente quer adicionar nesse creme, nessa base de creme, para dar outros efeitos melhores do que simplesmente fazer o condicionamento, a gente vai precisar que essas substâncias, então, elas fiquem mais tempo no fio de cabelo. Então, elas precisam ter característica de conseguir se aderir, formar uma película no fio de cabelo, e mesmo com enxágue elas ficarem ali. Caso contrário, eu lavo o cabelo, né? Passo shampoo e tudo mais. Passo condicionador. Fico com esse condicionador um pouquinho de tempo no fio de cabelo e já faço enxágue, o que vai acontecer? Se essas substâncias elas não conseguirem aderir no fio de cabelo, elas vão embora junto. Então, elas não vão conseguir fazer um efeito muito aprofundado. Então,
sempre que eu for adicionar outras substâncias que não sejam aquela substância para fazer o efeito de neutralização de carga, eu vou precisar fazer com que essas substâncias que têm o efeito, elas formem um tipo de película no fio de cabelo. 5 diferentes ações do condicionador, então, frente ao cabelo. Primeiro, é neutralizar, então, as cargas negativas. Isso a gente já falou. Suavizar as escamas da cutícula. Então, as escamas, elas são compostas de queratina, e como queratina, elas são, de uma certa forma, elas têm uma certa rigidez. A gente quer suavizar isso, então, quer deixar elas mais maleáveis. A gente quer amaciar essa queratina da estrutura. A gente quer, então, que, além de maleável, fique macia essa queratina. A gente quer aumentar a elasticidade do fio de cabelo. Então, eu não quero que meu cabelo fique ressecado a ponto de repente, eu puxar o fio de cabelo e ele arrebentar. Eu quero que ele seja elástico o suficiente para que, caso eu esteja passando um pente, alguma coisa, e eu forçar o fio de cabelo, ele tem elasticidade suficiente para se alongar um pouco e depois voltar ao normal. E esse aumento da elasticidade está ligado com a umidade no fio de cabelo. Se o cabelo estiver muito ressecado, ele quebra com facilidade. Então, ele se parte com facilidade. Se ele estiver úmido o suficiente, ele fica bastante elástico. E a última ação do condicionador que é importante para a gente é que ele faça a ação de reengraxar o cabelo recém-lavado. Então, se vocês lembrarem, quando foi falado lá dos shampoos, da composição dos shampoos, lá a gente já falava que a gente costuma utilizar uma substância que tem um efeito sobreengordurante no fio de cabelo, ou seja, a gente tem uma substância, geralmente dietanolamina de ácido graxo de coco, que tem esse efeito de fazer o sobreengorduramento do fio de cabelo. O que é isso? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem lá os tensoativos que retiram aquela película natural que a gente tem do fio de cabelo, que está cheia de sujeira e tudo mais, então essa película é uma película oleosa, é retirado então, e leva, com essa retirada, leva toda a sujeira. Porém, a gente não pode deixar o fio de cabelo exposto sem nenhum tipo de proteção. Então, a gente adiciona já no shampoo um agente sobreengordurante, que ele vai fazer a reposição dessa camadinha de oleosidade no fio de cabelo. Porém, é uma camada bem fininha, tal, porque senão, se a gente colocar muito desse sobreengordurante, o que vai acontecer? O cabelo vai ficar com um aspecto oleoso, um aspecto pesado, isso a gente não quer. Então, lá no shampoo, a gente faz uma reposição de oleosidade com uma camada bem fininha. E aqui, no condicionador, a gente pode colocar mais substância oleosa para que ele forme uma película um pouquinho mais grossa e que deixe o cabelo com um aspecto ainda bonito, sem ficar parecendo que ele está oleoso ou bastante pesado. Então, das substâncias condicionantes que a gente divide elas em 4 grupos: tensoativos catiônicos, os formadores de filme, os polímeros de baixo peso molecular e as substâncias lipófilas. Vamos ver cada uma delas. Os tensoativos catiônicos são aquelas substâncias, então, que a gente vai utilizar para fazer a neutralização das cargas negativas. Eles são sais de quaternário de amônio, como, por exemplo, o cloreto cetil-trimetilamônio, que é o mais comum. Então, se vocês pegarem muito condicionador aí no mercado, vocês vão ver lá na composição cloreto cetil-trimetilamônio. E são adicionados, então, a ceras autoemulsionantes, como eu falei, né, num creme base, e se adiciona, então, esses sais de amônio quaternário. Esses são os tensoativos catiônicos, então eles vão simplesmente fazer o efeito de neutralizar as cargas negativas. Então, se eu tiver um creme base com tensoativo catiônico, eu já faço
o condicionamento do fio de cabelo, neutralizando as cargas, mas eu não trago melhorias para o fio de cabelo, tá certo? Então, só fecho as escamas. Para isso, a gente utiliza outras substâncias, como os formadores de filme, por exemplo, e um exemplo que a gente já usou anteriormente foi o PVP, que é o polivinilpirrolidona, que ele faz a formação de uma película no fio de cabelo. A formação dessa película no fio de cabelo pode ajudar o fio de cabelo a ficar mais hidratado, porque essa película ela não permite que a umidade que está no fio de cabelo se evapore. Então, ela faz com que o fio de cabelo fique ali, então, com aquela umidade, então, o cabelo fica com a sua elasticidade. Outro tipo de substância que a gente pode colocar são os silicones. Os silicones são substâncias oleosas, né, que trazem várias vantagens para o fio de cabelo. Eles deixam o cabelo mais brilhante, eles deixam os cabelos mais soltos, eles deixam os cabelos mais hidratados, eles formam uma película também no fio de cabelo, então eles vão impedir que a umidade do fio de cabelo vá para o ambiente, né, evapore, então deixa o cabelo também hidratado e tudo mais. Também facilita o amolecimento da cutícula para que ela fique mais maleável e tudo mais. Também é bastante utilizado. E dentro desse grupo de formador de filme, a gente tem um grupo chamado de poliquaternos. Poliquaternos, na verdade, é um grupo grande que tem, se eu não me engano, 37 substâncias diferentes que têm características comuns, porém, cada uma dessas 37 substâncias tem características exclusivas delas também. Então, por exemplo, a gente tem lá, todos esses poliquaternos, eles têm uma característica comum, que é o fato de eles serem catiônicos também. Então, são polímeros catiônicos, e eles neutralizam a carga negativa lá dos fios. Exatamente como os tensoativos que a gente viu anteriormente. Porém, cada um desses componentes desse grupo, além de fazer isso, eles podem ter mais uma propriedade, pelo menos. Então, eu vou ter lá vários poliquaternos diferentes, e eles são conhecidos por números. Então, eu tenho lá poliquaterno 2, poliquaterno 7, poliquaterno 67, e assim por diante. E cada um deles, então, faz o efeito de neutralização das cargas e tem uma característica a mais. Não sei de cor, mas digamos que o poliquaterno 2, ele então neutralize cargas negativas e ao mesmo tempo ele hidrate o fio de cabelo. O 7, ele neutraliza a carga negativa e dá mais brilho para o fio de cabelo. O 10 neutraliza todas as cargas e, sei lá, ajuda a definir os cachos. E assim por diante. Então, todos eles têm em comum essa característica de serem neutralizantes de cargas negativas e tem mais uma função, pelo menos. Então, quando a gente utiliza os poliquaternos, a gente não precisa utilizar o tensoativo catiônico, porque aí eu teria duas substâncias fazendo a mesma ação de neutralização de carga negativa. Então, muitas vezes vocês vão encontrar em condicionadores também, lá na sua composição, poliquatérnio, aí vem descrito lá, poliquatérnio 12, poliquatérnio 67. Então, isso já indica quais são as características que essa substância vai trazer para o fio de cabelo, além da neutralização das cargas. O trabalho de vocês essa semana está ligado exatamente a isso. Então, é para que vocês busquem na literatura esse grupo de poliquaternos e escolham 5 diferentes para fazer uma descrição deles. Então, dizendo quais são as funções, a função ou as funções desses produtos que vocês escolheram. Então, digamos que vocês peguem lá um exemplo, poliquaterno 2, vocês vão dizer, então, que ele auxilia no brilho do cabelo.
na maciez do cabelo, e assim por diante. Tá? Então, 5 produtos, está descrito lá no material de trabalho para vocês. Outro grupo são as proteínas e derivados. Proteína em si não faz efeito nenhum no fio de cabelo, porque as proteínas elas têm estruturas muito grandes, então elas não conseguem fazer o que teoricamente seria necessário, que seria a reparação da estrutura proteica danificada lá do fio de cabelo. Elas não conseguem, porque elas são muito grandes. Na verdade, o que é necessário fazer é pegar essas proteínas e cortar essas proteínas em pedaços menores. Ou em polipeptídeos, né, 3, 4 aminoácidos grudados, ou em aminoácidos mesmo. Então, tem que fazer uma hidrólise dessas proteínas para que elas fiquem num tamanho que elas consigam, sim, reparar a estrutura do fio de cabelo. Antigamente, a gente tinha alguns shampoos e condicionadores aí no mercado que falavam, proteína da seda, proteína vegetal, colágeno, elastina. Essas coisas não funcionam se elas forem utilizadas dessa forma, porque elas são realmente muito grandes. Então, elas não conseguem trazer essa reparação. Porém, quando a gente faz o processo de quebra das proteínas em aminoácidos ou em polipeptídeos, aí sim ela pode fazer esse efeito. E substâncias lipófilas também podem ser utilizadas. Por quê? Porque substâncias lipófilas são substâncias oleosas que vão formar uma película, ajudar a formar uma película também, uma película oleosa nos fios de cabelo, fazendo com que esse fio de cabelo fique com uma certa oleosidade, e se os fios de cabelo começarem a se encostar um no outro, digamos, movimentar um sobre o outro, pelo fato de os fios estarem com uma película de oleosidade, eles deslizam em cima do outro. Se o fio de cabelo não tiver com essa oleosidade, tiver um cabelo super ressecado, eles começarem a deslizar um sobre o outro, vai começar a ter fricção, e essa fricção vai estragar ainda mais o fio de cabelo. Então, quando a gente tem o fio de cabelo ali com uma películazinha de oleosidade, eles simplesmente deslizam em cima do outro, sem machucar os fios, sem estragar os fios. A gente tem várias substâncias lipófilas que podem ser utilizadas. Então, hoje está muito comum óleo de argan, óleo de germe de trigo, óleo de abacate, o próprio óleo de amêndoas, e substâncias de origem animal também, como a lanolina e a cera de abelha. Mas qualquer óleo que for utilizado, ele vai dar essa melhora no fio de cabelo, fazer com que esses fios deslizem um sobre o outro sem machucar, sem danificar os outros fios. E só para encerrar, os tipos de condicionador que a gente tem aí no mercado, eles estão muito ligados com o que é adicionado naquele creme base que a gente faz para trazer melhorias para o fio de cabelo. Então, eu tenho 4 grupos aí que são os mais conhecidos e que basicamente fazem a sua função. Mas qual exatamente é a sua função? Vamos ver cada um deles. Então, a gente tem o condicionador instantâneo, o condicionador leave-in, que é o creme para pentear, os condicionadores profundos e os rinses. Vamos ver cada um deles. Condicionador instantâneo, então, são aqueles que são os mais utilizados, que é aquele que você utiliza logo depois de lavar o cabelo. Então, o que acontece? Tenho o fio de cabelo que foi recém-lavado, dependendo do shampoo que foi utilizado, ele pode estar carregado com mais ou menos cargas negativas. Depende muito de como ele foi preparado. Se ele foi utilizado um tensoativo muito agressivo, se foi feito um
uma neutralização do pH, né? Tudo isso vai trazer consequências para o fio de cabelo. Então, quanto mais próximo do ideal, menos consequências vai ter. Mas sempre vai ter um pouquinho. Aí o que acontece? Lavamos o cabelo, enxaguamos, em seguida a gente pega lá o condicionador, passa no cabelo como um todo, deixa um pouquinho e basicamente enxágua e está pronto. Então o condicionamento vai ser bem baixo. Por quê? Porque, na verdade, vai ser feito mais o básico mesmo, porque a gente tem o agente condicionante ali, né? Então o tensoativo catiônico, ou poliquatérnio, seja lá o que for, que vai fazer a neutralização do fio de cabelo. Beleza. Se eu for adicionar outras substâncias, né, para formador de filme, ou alguma substância oleosa, e eu deixar muito pouco tempo, o que vai acontecer? Não vai dar tempo desses produtos fazerem a sua ação. Então, por mais que eu adicione um monte de produtos nesse tipo de condicionador instantâneo, ele não vai ter muito tempo para revestir o fio de cabelo e tudo mais e deixar trazer muita melhoria para o fio de cabelo, porque logo eu já vou enxaguar. Então, se eu enxago em seguida, não deu tempo de fazer o efeito. Então, faz o efeito de condicionamento neutralizando as cargas e traz um pouquinho de melhoria pelo pouco tempo que o produto fica no cabelo. Por mais que, né, a pessoa acabe deixando 5 minutos e tudo mais, mesmo assim não é tempo suficiente para que ocorra uma formação de fio, uma formação de película muito significativa. Eles são bastante bons, sim, para ajudar a pentear o cabelo molhado. Por quê? Porque neutraliza as cargas, um pouquinho da oleosidade, um pouquinho das substâncias oleosas que estão ali, vão facilitar o penteado. Já o condicionador leave-in é aquele condicionador, então, que a gente utiliza e não enxágua. Então, pelo fato de ele ficar mais tempo no fio de cabelo, ele vai ter tempo de trazer melhorias mais expressivas. Então, vai ter alguma substância que vai fazer a neutralização das cargas negativas, né? E vai ter outras substâncias que vão ter mais tempo de fazer o revestimento do fio de cabelo. Então, como eles são sem enxágue, eles ficam bastante tempo no fio de cabelo e eles fazem todo o processo. Se vocês olharem aqui nesse frasco aqui, inclusive ele fala da questão do pH. Ele foi feito com pH na faixa de 3,5 a 4,5. Então, ele está bem mais próximo do pH do fio de cabelo. Então, isso também traz uma melhoria para o fio de cabelo. Pode-se utilizar no cabelo úmido ou no cabelo seco, indiferente, né? Geralmente, esses leave-in aí, eles permitem qualquer um dos dois. E neles, sim, são adicionadas substâncias que vão, sim, trazer benefícios para o fio de cabelo, porque eles vão ficar bem mais tempo em contato com o fio de cabelo. Então, eles conseguem fazer as suas películas e fazer, então, todas as suas ações para trazer benefício para o fio de cabelo. Tem os condicionadores que a gente chama de profundos, que são aqueles que precisam atuar de uma forma mais profunda mesmo, né? Porque os cabelos estão muito ruins, precisam de uma reparação muito grande. Então, né, aqueles produtos que são utilizados para quem fez algum tipo de ação no cabelo, alisou, utiliza muito, né, tintura de cabelo e tudo mais, e tende a ficar ressecado, esse tipo de produto, então, ele acaba trazendo um resultado mais profundo também. E os chamados rinses,
que, na verdade, são os mais comuns de todos. Esses cremes rinse que a gente tem aí no mercado, eles são basicamente só adição do agente de neutralização das cargas negativas. Então, só se coloca a base do creme e o tensoativo que vai fazer a neutralização das cargas. Ou seja, eles são o mais simples de todos. Se vocês pegarem hoje os condicionadores, né, instantâneos que a gente tem aí no mercado, todos eles têm adição de mais alguma coisa para trazer mais algum tipo de melhoria. Já os rinses não, os rinses são exatamente para neutralizar e só, não tem mais nenhum tipo de função. Então eles são o mais simples de todos, ok? Mesmo, né, que as pessoas utilizem e deixem mais tempo em contato com o fio de cabelo, ele acaba não trazendo mais benefícios, porque não tem absolutamente nada além dos tensoativos catiônicos. Beleza? Outros produtos que a gente tem aí no mercado, na verdade a gente tem um monte, né, mas eu trouxe só alguns para que vocês vejam diferentes funções. A gente tem, por exemplo, ativadores de cachos, né? Então, eles vão ajudar a modelar, a dar a forma e o contorno dos cachos. Então, se vocês forem procurar lá nos poliquaternos, vocês vão ver que tem um que ajuda na modelação dos cachos. Então, são substâncias específicas que foram criadas exatamente para ter essa característica. Geralmente se adicionam outras substâncias, porque a gente quer, então, modelar os cachos. Geralmente, os cachos no cabelo sem a utilização de um produto, eles são volumosos, então, geralmente se adiciona alguma substância para diminuir um pouco o volume também, e diminuir também o frizz, que geralmente alguma substância que faz com que os fios de cabelo fiquem mais, deslizem com mais facilidade, e não formem aquele, eles não têm uma repelência entre si. Então, normalmente vocês vão encontrar aí os poliquaternos ajudando a fazer a ativação dos cachos, mas de uma forma geral, mesmas características de qualquer outro produto condicionador. Os reparadores de pontas, geralmente, eles são silicone puro, então o silicone acaba fazendo um processo de fechamento das pontas dos cabelos, que tem uma tendência maior a se abrirem, né? Então as cutículas se abrem com mais facilidade nas pontas. Então os silicones, de uma forma geral, eles acabam fechando essas cutículas e selando essas cutículas. Dessa forma, as pontas não voltam a se abrir com facilidade. E ficam lá bonitinhas, com as pontas fechadas mesmo. E a gente tem o bálsamo condicionador, por exemplo, que é um agente condicionante e finalizador, sem enxágue também, semelhante aqueles condicionadores sem enxágue, mas o bálsamo ele tem uma característica um pouquinho diferente em relação à base. Ele não tem uma base de creme tão oleosa quanto a base dos cremes sem enxágue. Então ele tem uma certa diferença, mas acabam fazendo mais ou menos o mesmo efeito. E é isso, aqui a gente encerra os cabelos. E pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma coisa? Professor, só uma pergunta. Desse trabalho que o professor falou ali, pode fazer no AVA mesmo lá para responder, né? Fazer aonde? No AVA ali mesmo. Isso, lá no AVA mesmo. Você vai ver que geralmente, assim, 5 linhas você responde, tá? Porque você vai só colocar o nome junto com o número e as características ali do lado. Então, dá para fazer, tem espaço suficiente ali, tá? Beleza, professor.
Obrigada. Beleza, então. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, tá bom. Então, uma boa noite para vocês. Uma boa semana. Noite. E até a semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.